Amém. Nós vamos pôr de pé, por favor, para lermos os Salmos. Salmos número 66. É o cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder, se submeteram a ti os teus inimigos. Amém. Vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Amém. Ao que sustenta com vida nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. Oferecer-te-ei holocausto de animais médios, com adorante fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Amém. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Todos. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e também com ela abençoe as nossas vidas. Amém. Amém. Podeis assentar, por favor. Nós vamos ouvir um clipezinho lá de Brasileia, que nós tivemos do batismo. E depois daremos sequência, né? E eu disse, a irmã tinha me dado um testemunho, e eu mandei passar limpo ali. Bom, talvez seja hoje à noite, passe ele para vocês. Então nós vamos ver o clipezinho lá de Brasileia. Eu queria uns 10 minutos, dizer que deu só 6. 10 minutos eu queria, mas só deu 6, tá bom.
batismo é da irmã Dalvina e a festa de todos nós. Amém. Quando um pecador se arrepende e aceita o Senhor Jesus Cristo gostosamente como Salvador individual de sua alma, há regozijo nos anjos nos céus e festa na terra. No céu nós chegamos, ó que dia de júbilo a descer, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Por nós morreu Jesus na cruz e nos redimiu o mal. Abriu caminho que conduz à vida divina. Vem levar-me para perto do teu grande bondoso coração. Sempre avante e bem certo, com Jesus eu vou andando pra Sião. Muito bem, vamos lá. Então, quando ele formou a luz, foi a primeira coisa que houve. E aí, então, houve a luz. E através daquela luz ali, ele começou a trazer as coisas. Aí você vai ver que aquela terra que era vazia, e ele parava sobre a face das águas, e aquilo tudo era um abismo. Aí então ele começou a trazer tudo aquilo dali para a presença deste sol. Ele começou a mover aquilo na presença do sol. O próprio Deus movendo a terra na presença do sol. Você sabe o que foi surgindo? Ele foi separando a porção seca e a porção água. E aí começou a aparecer o Alasca, a parte congelada, que você sabe que existe hoje. O gelo, só gelo. E existem os mares, as águas. Veja, irmãos. Olha, isso parece natural. Parece comum. Mas você não sabe o quanto que isso é sobrenatural. E parece tão simples, porque o Criador, Ele está aqui agora. Aonde está a sua palavra? Ali Ele está. Eu que me vi na cama, virado pela minha neta, e fiz o pedido a Deus, que se eu levantar daquela cama, eu queria ser batizado, não tinha como. Amém, amém, graças a Eu Deus. comecei a descer da cama embaixo, comecei a descer minhas pernas sozinha e comecei a me sentar.
que é bom dura pouco. Pouquinho, né? Mas tá bom, Deus abençoe os irmãos, né? Próxima vez faz melhor. Primeira vez, na próxima faz melhor, né, irmão? Amém. Agora nós vamos sobre o som somente clear, nós vamos inclinar nossas cabeças em reverência à palavra de Deus. Vamos receber a mensagem desta manhã. Amém? Amém. Bom dia de novo com Jesus, amém? Deus continue nos abençoando. Se alguém que está conectado conosco através da internet, também Deus os continue abençoando. Agora nós vamos ler as Escrituras que ficam em Apocalipse. Apocalipse 3. Eu vou ler a parte B do verso 1 e o verso 2. Está escrito: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Querido Jesus, a tua palavra para nós ela é bastante substanciosa. Dê a nós, Senhor, a nossa porção que nos cabe, para que nós podemos viver, andar, movimentar sobre esta terra, sob o poder de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, podeis assentar, irmãos, por favor. Eu gostaria de frisar no salmo que nós lemos, o verso 3, porque na verdade está relacionado com o que nós estamos falando nas 7 eras da igreja. Nós estamos fazendo o estudo das eras da igreja e estamos na era de Sardes. É uma grande coisa que temos nas nossas vidas, é um privilégio que gozamos, e muito mais do que um privilégio, é uma bem-aventurança dada por Deus para nós que estamos vivendo numa era como essa que nós vivemos, em um mundo cheio, carregado de tudo que presta, de algo que presta e de tudo que não presta. E Deus tem nos tirado e nos colocado posicionado na sua palavra
para podermos usufruir de suas bênçãos e ser para este mundo um sal, uma luz, e provar com isto que em verdade existe um Deus que importa pelos seus filhos, ou seja, por seres humanos, pessoas débeis, pessoas incapazes, indignas, que não têm condição de sobreviver sem Deus. Então, eu creio que nós devemos enfatizar muito bem os atos, as obras que nós praticamos. Elas valem. Nós vamos observar que nesse salmo que nós lemos, o salmista Davi, no verso 3, ele está enfatizando isto. Olha, dizei a Deus, quão terrível és nas tuas obras, pela grandeza do teu poder, se submeteram a ti os teus inimigos. As obras de Deus, irmãos, elas são sobrenatural. Ninguém tem condição de realizar as obras de Deus se Deus não operar através dele. Você pode fazer obras, praticar atos, mas seu, parecidos com os de Deus, mas os de Deus é diferente. De Deus é poderoso. Ela vai muito mais além do que os entendimentos humanos. Nós vamos observar, mesmo nesse salmo que nós lemos, eu desafio a qualquer um que pode fazer o que Deus fez para Israel naquele dia, quando tirou eles do Egito, levando para a terra prometida, e o mar se opôs diante deles para impedir a sua jornada à terra prometida. E Deus o transpôs aquele mar, abrindo aquelas águas, simplesmente pelo seu poder, manifestando a sua obra terrível diante da humanidade, diante dos seus filhos, seu povo, e diante dos seus inimigos. E ainda mais, destruiu os seus inimigos, os inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Todos foram destruídos através das águas. São obras que Deus faz que a mente humana ela não pode conceber. Bem, aí você vai observar uma coisa. Aquilo dali que foi realizado diante de Israel, diante do Egito, aquilo foi simplesmente uma casualidade. Aquilo tinha um propósito, e um propósito divino. A prova é que aquilo está sendo realizado hoje.
está sendo realizado hoje na vida de seus filhos. Aquela jornada que Israel teve no deserto, Deus deixou eles passar muitas vezes necessidades, desejos, vontades, sede. Simplesmente para quê? Aquilo dali estava servindo exatamente para levar a um lugar pelo qual Deus já havia prometido para eles. Uma terra que emanava leite e mel. E só ia entrar ali seriam exatamente aqueles que fossem fiel a Deus, obediente. E nós vamos observar que Deus permitia que eles passassem necessidade, de tal maneira, sede, que a sua boca secava, os seus lábios estavam secos, a sua língua pendiam de seca e de sede, a ponto quase morrendo de sede. Depois Deus levava eles em uma fonte de águas cristalinas limpinhas, e eles chegavam, batiam a sua boca, e a água era tão amarga como um enxofre. Para que isso? Essas coisas elas devem ser consideradas, irmãos. Elas não foi por um acaso. Nós estamos em nossa jornada. Também, nós estamos nessa caminhada também. Deus fez um selecionamento naquelas pessoas ali, que de 2 milhões de pessoas, só entrou 1 de cada 1000 na terra prometida. 1 em 1 milhão. 2 em 2 milhões. Que foi Josué e Caleb. Aquele resto, ou seja, aqueles que entraram na terra prometida, fora deles, foi uma nova geração, que nasceram no deserto, nos 40 anos de peregrinação que eles tiveram. 40 é o número de Deus, é juízo. Então você vai ver as obras que Deus fez, ninguém pode fazer, se não tiver Deus para fazer. Por isso que o salmista está dizendo aqui, que as suas obras são terríveis. Nós, como verdadeiros cristãos, filhos e filhas de Deus, nós devemos sermos adotados de sabedorias dada por Deus, para podermos ser revelado a nós os seus mistérios, dado por sua própria vontade para cada um de nós,
para que nós não venhamos ser como aqueles que pereceram no deserto. Você viu aí? Porque em verdade o próprio Senhor Jesus Cristo, ele enfatiza as obras, os atos que é praticado na sua vida, como ele sempre enfatizou. Mas ele só leva em consideração são aqueles que ele faz. Certo? E aí você vai ver aquela jornada de Israel do Egito para a terra prometida. Lá na frente, já pertinho da terra prometida, eles tiveram um Jordão na vida. Tiveram que cruzar o Jordão, passar o Jordão. Você sabe o que o Jordão quer dizer, né? Fazer morrer-se a si mesmo. Ninguém que não cruza o Jordão não entra na terra prometida. Porque a passagem do Jordão facilita o caminho, a entrada à terra prometida. Correto? Nós não estamos aqui por um acaso, preenchendo um vazio, um lazer. As nossas coisas espirituais, elas são encaradas com seriedade. E com domínio próprio do Espírito. Porque tudo isso está representado na jornada de Israel. Aqueles dias eles pereceram fisicamente. Hoje as pessoas perecem espiritualmente, quando não perecem fisicamente também. A morte é espiritual, não é física. É por isso que você vê esses tipos de pessoas que são crentes, convive em nosso meio, então quando ele abriu o mar vermelho, Israel passou por terra seca de pé. Aquele mar ali representa você passando o seu mar vermelho no batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. É uma obra de Deus. E é Deus que tem que fazer na sua vida, porque se você fazer por conta própria, você vai morrer, você vai perecer. Ela te mata, porque Deus não tem nenhuma responsabilidade com ela. Ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, como nós vimos aquela irmã, é porque não pareceu, não deu para ouvir a voz dela, quando ela deu aquele testemunho. Bom, eu não vi, não sei se vocês ouviram aqui pelo áudio. Você tem que entrar num posicionamento desse através da revelação. Não porque papai entrou, ou a mamãe entrou, ou o irmão entrou, ou a irmã entrou. Isso não funciona.
É Deus que faz a obra na sua vida. Não é você que faz. Se você fazer, não adianta. E aí você vai ver que você cruza esse mar vermelho. Você cruza com todo o Egito nas costas. É batizado no nome do Senhor Jesus Cristo com todos os credos, com todos os dogmas, com o mundo. Você sabe disso. Porque é como diz as Escrituras, da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, verso 24, 23, 22. Como também salva o batismo, como uma verdadeira figura. Não do despojamento da carne, mas de uma boa indagação de consciência. Para com Deus, o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. A água não tira pecado de você. A água não tira o mundo de você. Pode te lavar, até deixar a pele lá dentro do tanque. Você continua a mesma coisinha se não foi Deus que fez aquilo na sua vida. É por isso que você vê o estado das pessoas hoje. E aí então você tem um deserto pela frente, que chama-se um deserto de peregrinação. Deserto do pecado. Até chegar ao Jordão, você tem um preço para pagar. Agora, você tem uma coluna de fogo para guiar. Não é mesmo? Você tem uma rocha ferida para fluir a água para você. Ela nunca afastou de Israel, nunca o abandonou. Foi Israel que afastou dela. O povo é que afasta da palavra, não é a palavra que afasta dele. As pessoas, quando afastam da palavra, ela está pronta para poder fazer as coisas que não prestam, errada, que é contra a palavra. E quando você faz as coisas erradas, você traz sobre si condenação. Você vai ver que eles pereceram no deserto. Quando cruzaram o Jordão. Agora, uma coisa que você deve considerar é que aqueles espias, eles cruzaram o Jordão. 12 espias. Deus mandou Moisés apanhar cada líder de cada tribo. Era 12 tribos, foi 12 espias. Mandam espiar a terra lá e ver como ela é e trazer as novas para a igreja, para o povo. Tudo isso são atos, são obras que elas devem ser consideradas com temor e tremor. E para fazer isso, você não consegue.
Ah, mas eu tenho um temor da palavra. Ah, mas eu tenho um temor da mensagem. Ah, mas eu tenho um temor do profeta. Isso não é você, não é o seu, é o de Deus em você. Se Deus não estiver colocando isso em você, você não consegue. Eu não estou fazendo o caminho ficar estreito. Eu simplesmente estou permanecendo no caminho estreito. Eu não estou fazendo a porta ficar estreita. Eu simplesmente estou permanecendo com a porta estreita, como ela é. Você vai ver que aqueles espias, dos 12 que foi espiar a terra prometida e provou, viu que era boa, precisou de 2 homens para trazer um cacho de uva. Dos 12, só 2 entrou na terra prometida. Os outros viram, mas não puderam entrar. Você viu aí como que as coisas são? Então isso é um critério inteiramente de Deus. Eu não consigo ser diferente do que eu devo ser, como também você não consegue ser diferente do que você deve ser. Você tem que ser o que você é. Não vai manufaturar, não. Não vai fabricar, não. Não funciona. Não dá certo. Você vai ser como aquele corvo injetar pena de pavão, pena de pomba, dizer eu sou um pavão, eu sou uma pomba. Como mulo, porque come capim, come ali junto com as ovelhas, eu sou uma ovelha. Não funciona. A coisa é por natureza. E então você vai ver que as coisas tomam determinada direção em nossas vidas, porque quando Israel saiu da terra prometida para entrar em Canaã, é nós saindo do mundo. Para sair do mundo, entrando na nossa terra prometida, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai te selar se não obedecer. É obediência. Se eu se morre no deserto do pecado, vai morrer. Por isso que eu disse, as obras, elas são enfatizadas. As obras, elas são enfatizadas, né? Deus valoriza as obras. Elas têm tanto valor, que se você fazer as suas obras más, elas te denunciam. Se você faz as obras boas, elas te denunciam também. Você viu aqui, nessa escritura que nós lemos, ele dizendo, eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. E a parte B do verso 2, ele diz assim, ó, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Vê?
que é exatamente o que ele está falando aqui na mensagem à era de Sardes, no parágrafo 40. Ele disse: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. E a parte B do verso 2: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ora, eis aqui realmente uma coisa muito estranha. Em cada era até este ponto, o Espírito tem, primeiramente, louvado os verdadeiros crentes. Em cada era. E depois denunciado a falsa vinha. Porém, nesse período, há evidentemente tal desprezo imoderado pelo Senhor a sua palavra, que a mensagem inteira para essa quinta era soa com condenação. Você sabe o que eu estava observando sobre isso daqui? Eu não creio que as obras salvam. Eu não creio. Como disse o profeta, a obra não salva ninguém. Você entendeu? As obras não podem te salvar. E nem as boas coisas que você deixou de fazer te salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, por nos predestinar para a salvação. A predestinação é que nos mantém, é que nos sustenta. Então, olha, eu não creio que você religiosamente, vindo na igreja, as irmãs, cabelos, deixar os seus cabelos crescer, vestir decente. Os irmãos, fazer as coisas boas e se comportar decentemente. Praticar bons atos. Isso te salvará. Vir à igreja todos os cultos, isso é bom. Cantar, adorar, louvar a Deus, isso é bom. Isso não te salva. São obras que nós praticamos. E ser pessoas boas e tudo mais. Isso não salva ninguém. Eu não creio que as obras salvam. Agora, eu só creio de uma coisa: quem nos salva é o Espírito Santo vivendo nas nossas vidas. E quando nós fazemos essas boas coisas, nós não fazemos para ser salvos, nós fazemos porque somos salvos. Você acha que você vem de sua casa para a igreja debaixo de chuva para ser salvo? Sofre em sua vida de peregrinação, passa porque você todo tipo de tribulação para ser salvo? Você seria a pessoa mais ridícula que poderia existir. O homem mais miserável. Não, eu faço isso porque sou salvo. Eu vim na igreja porque eu fui salvo.
Deus me salvou antes da fundação do mundo, e a minha salvação foi manifestada no Calvário. E eu sou um fruto daquele dia do Calvário. Essa deve ser a sua convicção. É por isso que você não suporta ficar em casa num dia como este, com um sermão como este aqui, você em casa, lá. Você não suporta, a salvação não deixa. A menos que você não pode vir. Deus reconhece isso. Ele é muito, muito mais melhor do que eu. Eu não chego nem perto dele. Ele sabe muito bem por que você não pode estar aqui na igreja. Ele sabe. Qual é o motivo? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? O que é que não pode deixar você vir na igreja? Expressar essa obra como uma gratidão, porque você está dando a Ele o que Ele te deu. Entendeu o que eu digo? Quando você recebe, você dá para Ele. Quando você não recebe, você não dá. Você não dá, você não tem nada, você não recebeu, o que você vai dar? Ele só aceita o que Ele te deu. É bom o homem fazer boas obras. Tudo bem, isso vai valer a pena. Talvez lá no trono branco, no julgamento, você vai ser julgado por elas. E aí, se você fez boas obras, elas vão pesar mais do que as más obras. E você pode até ser salvo. Mas nós não estamos tratando de julgamento lá, nós estamos tratando de julgamento aqui. O nosso julgamento é aqui. O nosso trono branco não está lá naquele dia, não. Está dentro de mim, dentro de você. O seu trono de julgamento está aí dentro. Você entendeu? Estava pensando como que Tiago enfatizou tanto as obras, mas só que tem uma coisa. Veja como ele disse aqui. Ele diz: na fé sem as obras, para nada aproveita. Ele falando. São Tiago, capítulo 2. Ele disse: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé. Verso 17. A seguir. Mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pelas minhas obras. Não é a fé que produz as obras. Não. De jeito nenhum. É o Espírito Santo que produz a fé do Espírito Santo na sua vida. E junto com essa fé vai as obras do Espírito Santo. É isso daí. Junto com essa fé vai as obras do Espírito Santo, que é manifestada em seu ser. Não é mesmo? O verso 21, ele diz: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada.
pelas obras. A fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se as escrituras que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja, irmãos, então você vai observar que quando Deus deu para Abraão aquela promessa, não foi pelas obras. Aquela promessa foi pela fé. Abraão disse: Senhor, eu possuo tudo isso daí, uma fazenda, e quem é o meu herdeiro? É o meu servo Damasceno, Eleazar. Deus disse: não, Abraão, não, de jeito nenhum. O seu servo nunca vai herdar o que você possui. O seu herdeiro vai nascer dos seus lombos. Este será o herdeiro seu, Abraão. E Abraão deu uma manquejada para cá, ele disse: Abraão, vê se você pode medir a distância do céu da terra. Vê se você pode contar as estrelas dos céus. Abraão disse: não, Senhor. Assim também será a tua semente, como a areia do mar. Irmãos, o que Abraão fez naquele momento que ele recebeu a promessa e creu pela fé? Ele foi fazer o quê? O pré-natal de Sara. São obras. Sara foi fazer o enxovalzinho da criança. São obras. Sapatinho, meinha, tudo. Por quê? Aquele ato que Abraão estava praticando estava mostrando que ele teve fé na palavra de Deus. Por isso que às vezes há pessoas que para ele não importa nada. A igreja para ele é mais uma denominação, é mais uma religião. Um culto para ele não faz importância nenhuma. Não, eu vou ficar aqui, vou assistir pela internet. Eu não sou contra de você assistir um culto pela internet, mas eu quero saber qual é o propósito que você está assistindo esse culto pela internet. Qual o espírito que está te motivando? Para você ficar assistindo pela internet. É isso que temos que ver, é ler entre linhas. É discernir os espíritos, ter a revelação de Deus. Deus nos deu profeta, apóstolo, pastores, evangelistas, mestres, doutores. Para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, para o arrebatamento. Esse ministério, ou seja, esse ministério nestes homens, Deus é responsável. Quando esse homem é chamado por Deus, Deus equipa ele. Deus coloca no seu coração, na sua boca, a sua palavra. Ele é restrito, é separado por Deus para aquilo.
Então, aí então você procura, sabe, eu não vou não. Eu vou assistir pela internet, é melhor. Aqui eu posso fazer até minhas perguntas pela internet. Eu posso mandar um e-mail. Eu posso mandar um WhatsApp para determinado pastor, perguntando como é que acontece essas coisas comigo, o meu caso, que eu estou passando, o meu problema. Eu vou perguntar, porque o meu pastor eu não posso, eu já sei o que ele vai me responder. Desse jeitinho. Então, ele é um pastor de ungido de Deus, e é mesmo. Ele é um pastor de Deus, é mesmo. Então eu vou perguntar para ele. Aí você está errado. Isso é fornicação. Isso é fornicação. Isso é uma união ilegal. Isso é uma adoração ilegal. Isso é uma obra não de Deus. Irmão Branham disse que a igreja, ela é a esposa. O pastor é o esposo espiritual daquela igreja. Se você vai, meu irmão, minha irmã, a outro pastor contar os seus problemas, seria como a minha esposa deixar de vir a mim e contar para outro homem os seus problemas. Outro homem passa a saber os problemas dela, íntimo. Ela está desonrando o seu marido. Ela não é digna. Assim também é no espiritual, irmãos. A igreja, ela é a igreja, ela. Quando a igreja se trata com a coisa espiritualmente falando, ela vem na palavra. A palavra é o esposo. Você tem que fazer as coisas certinho, como a palavra ensina a fazer. Agir, atuar, praticar os seus atos, como a palavra ensina. Não é que vai descer um anjinho do céu e vai lá e falar contigo: eis minha irmã, eis meu irmão, você faz assim, assim, assim. Isso é anti-escriturístico. O que está escrito, Deus não precisa profetizar mais para você. Ele já profetizou, Ele já revelou, Ele já falou, está na palavra. O que você tem que fazer é crer, é obedecer, é conceber. Por isso que vai ter muitos santos que vão enfrentar o trono branco para ser julgado. Senhor, eu procurei da melhor maneira fazer as coisas que sei fazer, da sua maneira. Você acha que um verdadeiro pastor ele vai gostar daquela igreja dele ficar compartilhando com outro pastor? Então as obras que ela deve ser feita nas nossas vidas tem que ser da palavra, tem que ser da palavra. Os atos são da palavra. Por isso que ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Que obras foram estas que subiram diante do Senhor e causaram o seu desagrado? Bem, você sabe que cada era
sobrepôs-se em parte à era seguinte, de modo que temos uma continuação das obras da quarta era para dentro da quinta era. E estas obras, como você está bem cientes, foram tudo que você deixa a verdade, a palavra de Deus, ela se torna humana. Não é mais espiritual, é humana. Agora, é como eu disse, eu não acredito que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus morando nele, vivendo nele, vai deixar ele fazer coisas que é fora da palavra. Se ele fazer, o Espírito Santo lhe condena. Ele vem rapidinho e acerta tudo. Ele é condenado. E porque nós somos condenados, Deus tomou sobre si a nossa condenação. E aí então Ele nos perdoa, o seu sangue é aplicado sobre nós e somos santificados. Mas quando nós tomamos essas obras humanas do sistema do homem, substituindo do Espírito Santo, ou o Espírito Santo, então você é liderado pelo homem, não mais por Deus. Sempre tem sido assim. As obras que eles fizeram, que subiu adiante de Deus, que não agradou a Deus, foi isso. Substituir a liderança do Espírito Santo pela liderança humana. A liderança humana não é só você ir lá. A liderança humana é sua. Você tomar suas próprias decisões e fazer o que você bem importa fazer. E não liga porque a palavra está dizendo. É isso. E aí você vai ver que essas coisas, essas obras que subiram a Deus, que desagradou a Deus, foi essa substituição. Mombrana fala isso. Primeiro, a liderança do Espírito Santo foi substituída por uma hierarquia humana. Humana. Segundo, a pura palavra de Deus e seus benefícios gratuito a todos os homens foi deposta por credos, dogmas, regras da igreja, etc. Terceiro, adoração do Espírito e os dons do Espírito e tudo que pertence ao verdadeiro companheirismo comunitário dos santos foi lançado de lado pela liturgia e adoração literal de ídolos, festas pagãs e etc. Você vê que as coisas foi cada vez mais se aprofundando em distância da palavra. A mariolatria estava assumindo um lugar maior na adoração cristã, até que ela realmente assumisse uma posição de divindade e o filho fosse tirado de sua sublime posição de ser sobre tudo para ser subordinado a um homem chamado Papa, que se denominou o vigário de Cristo. Então, se você observar aí você vai ver exatamente que hoje a Igreja Católica, ela está 2000 anos afastada da palavra de Deus. E quem era a Igreja Católica naquele dia? Eram os pentecostais. Eram os pentecostais hoje. Hoje a Igreja Católica, 2000 anos, se Deus, o profeta disse, se Deus demorar mais um pouco, os pentecostais hoje serão como os católicos. Já são. Já não tem mais diferença. 100 anos que o Mombrana partiu, já são os pentecostais. Você não tem hoje, você não tem mais hoje as mulheres pentecostais, entre aspas, corta cabelo, usa calças de homem.
usa batom, usa pintura, faz tudo. Você entendeu? O Papa joga uma água benta em cima disso e diz: está tudo certo. Deus, você está perdoado, filha. Você está perdoado, filho. Segue em frente. Ele se colocou no lugar do Filho de Deus e os homens. E agora ele está no lugar de Deus e o homem. Por quê? Porque ele interpôs entre Deus e os homens. Essa é a maneira. Então ele hoje se assenta no trono e quer ser Jesus, e quer ser Deus. É isso daí que é vigário, lugar de Cristo. Tomou a posição. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua o mesmo. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso sumo sacerdote. Não há outro. Não há papa, não há bispo, não há arcebispo, não há nada. É Ele, somente Ele. Aqueles que combateram essa terrível igreja anticristã foram destruídos. Vejam, aqueles que permaneceram com ela acabaram-se como foguetes da igreja, quer fosse camponeses ou reis. Suas vidas não eram propriedade deles, e tampouco suas vidas eram de Cristo, mas eles pertenciam corpo, alma e espírito à igreja de Roma. Tornaram católico apostólico romanos, morrem por ela, dá vida por ela. Estes que ficaram do lado dela lá atrás. Aqueles que combateram eram hereges, eram fanáticos, eram santos roladores. Para eles, matem-o. Não pode deixar esses heréticos viver. Mas aqueles que ficou do lado dela, deram suas vidas por ela, vive por ela, através dela, cresceram, fazendo a vontade de Roma. Eles falavam acerca do sangue de Cristo, contudo, comprava sua salvação com dinheiro, e os mais, a sua salvação com dinheiro, e comprava o perdão dos pecados com ouro ou com penitência. Os mais ricos dentre eles encontraram uma situação felizes quando o Papa João X lhes permitiu comprar indulgências, tranquilidade, indulgências pelos pecados e ainda não cometidos, de modo que podiam, com tranquilidade de consciência, planejar seus crimes terríveis e depois passar a executá-los. Sabe que o Papa já tinha perdoado seus pecados e a palavra de Deus era afastada deles. Portanto, quem podia conhecer a verdade? Uma vez que a verdade vem somente da palavra. As pessoas estavam encerradas num calabouço da igreja romana, aguardando a morte e após a morte o juízo. Mas a grande prostituta, embriagada com o sangue dos mártires, sem nenhuma preocupação de juízo, cambaleando selvagemente, continuou a matar homens, tanto com morte espiritual, como com morte física. Hoje, por enquanto, é só morte espiritual. Você sabe disso. Mas vai chegar um momento
que eles vão usar força física. A Inquisição vai entrar em cena. Pode ficar esperando. Só que tem uma coisa: quando essa maldição, essa desgraça entrar em cena, a noiva, a esposa de Cristo, está nas bodas. Deus tomará para si a sua noiva virtuosa. Ela encontrará com seu noivo virtuoso na glória. Aleluia. Então nós temos, durante esses 3 anos e meio, 3 coisas sucedendo em paralelo. As indulgências papal, Deus tratando com os judeus, e a noiva nas bodas do Cordeiro. Hoje eles estão matando as pessoas, mas é espiritualmente, com a espada da palavra. Eles estão usando a palavra de Deus para matar. E você sabe que uma espada, irmãos, uma espada é perigosa. Você não sabe o quanto que é perigosa uma espada na mão de uma pessoa que não tem habilidade para manusear. Ele pode matar-se a si mesmo. Ele pode se cortar-se a si mesmo. Ela tem um fio agudo. Ela corta no entrar, ela corta no puxar, ela corta para cima, para baixo, de lado, ela corta de todas as formas. Não é à toa que a palavra de Deus é comparada com uma espada de 2 gumes. Não é mesmo? E hoje eles usam a palavra de Deus para matar. Para matar, não as pessoas somente fisicamente, matar as almas. Hoje nós temos a palavra de Deus, aí eles usam uma hierarquia, como o Mombrana disse aqui, a hierarquia humana. Vocês sabem o que é a hierarquia humana? É um domínio de homens sobre homens, é uma sucessão apostólica, de bispos, de arcebispos, de papas, e aquilo vai descer na ordem cronológica, até chegar o leigo, e aquele homem dominando um homem sobre homem, domínio, bispos. É lógico, nós temos bispo na Bíblia, é real, é verdadeiro, por isso que eles usam a palavra para matar. Paulo mesmo fala, você vai ver em Atos 19, verso 28, Paulo dizendo, olhai por vós mesmo, quais Deus vos constituiu bispos, para apacentar a igreja do Deus vivo, que ele resgatou com seu próprio sangue. E Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 5, ele diz, que eu entre vós sou bispo. Agora, bispo não é para governar o homem, é o ministério, é o ofício. Ele é o meu líder, é o seu líder, é o nosso líder. Ele nos lidera. E bispo é aquele que posiciona as coisas tudo em ordem. Vou dar um exemplo para vocês. É como eu pegasse aqui o Monjário. Ele é um auxiliar de púlpito. Ele está aqui sob a minha tutela no ministério. Amanhã ou depois ele é destacado, vamos dizer, para Cruzeiro do Sul, para Tarauacá, Feijó, eu não sei. E ali ele é estabelecido. Então eu sou um bispo, estou estabelecendo aquele obreiro ali. Isso aí quer dizer o bispo. Mas não quer dizer que eu tenho que estar lá governando ele. Se ele não der certo, eu tiro e mando ele para outro lugar. Isso aí é hierarquia de homem sobre homem, que é o que faz as denominações. O obreiro não tem firmeza,
Não deu certo ali, o outro vai lá e tira ele, manda para lá e manda outro no lugar dele. Isso é anti-escriturístico, isso é hierarquia romana, isso é sistema do homem. Você entendeu? Eu não preciso, irmãos, que ninguém me tire daqui e ponha outro homem aqui. O próprio Espírito Santo que está em mim, ele mesmo é capaz de me tirar daqui e colocar outro aqui, se ele achar que eu devo sair. Isso parte de mim mesmo, ou da igreja. Vocês têm o direito, tem a votação, vocês podem escolher quem vocês quiserem, e eu respeito, eu considero. Quer escolher outro pastor? Isso é uma referência de vocês. Eu não quero sair. Eu estou dando um exemplo, né, irmão Joel? Mas eu não sou contra. Mas vejam bem, no parágrafo 43, ele diz assim: apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa, que é essa humana, você vai ver que o irmão Branham diz assim, apesar. Essa palavra apesar significa que tem alguma coisa que entrou que não deveria entrar. Você entendeu? Olha, em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover da mente dos homens o conceito de bispo. Eu detesto, eu não gosto que ninguém me chama de bispo, por favor. Bispo. Lá fora é um negócio, bispo. Dá nojo. Vocês já viram eu pregando aqui, falando isso? Eu sou difícil, eu só ventilo isso quando eu vejo o irmão Branham ventilando na mensagem. Eu não preciso estar ventilando para me ser o que sou. Conceito, bispo, arcebispo, também. E todas as denominações estão fazendo estas mesmas coisas hoje. Elas estão vivendo o seu próprio nome. Então você vê que coisa é séria. Coisa é séria. Tem nome de que vive e está morto. Vivendo o seu próprio nome, não o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é facilmente visto, porque cada igreja é conhecida pela maneira que adora, porém nenhuma é conhecida pelo poder de Deus. Adora pelo jeito que adora. Foi muitas ênfases. É aquilo que eu falei no princípio. Eu disse, eu não creio que as obras, você pode deixar o cabelo crescer, você pode vestir, calçar, e assim, justamente, pode vir na igreja todos os cultos, tudo mais, isso não te salva. Isso não te salva. A nossa salvação não é por isso. A nossa salvação é por predestinação, é por eleição, e pela graça Deus os predestinou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que nenhum homem se glorie de si mesmo. Você viu aí? Então é conhecidas não por Deus, pelas obras, as suas adorações. Agora, é como eu disse, quando Deus está no seu coração, mal você espera as portas se abrir, para estar aqui nesse achico,
neste companheirismo. Eu duvido um coração incendiado, queimando em chama com o Espírito Santo, que é o amor divino em você, você fica lá. Eu duvido. Você fica porque você não tem. Eu sou liderado, eu sou otimista. Eu já falo logo, porque eu tenho uma experiência própria com Deus e sei aonde estou estabelecido. Você entendeu? Não pelos meus atos, pelas minhas obras, que é muito importante. Elas devem estar identificadas com a palavra para ser de Deus. Fora disso, não é. Então vejam. E quero que você note aqui mesmo que esta era não teve os sinais e os prodígios entre eles. Eles deixaram o poder de Deus pelo poder do Estado. Eles se apegaram ao seu próprio nome. Eles engrandeceram seus nomes. Eram aqueles velhos espíritos de trazer todos para dentro do seu aprisco. Hoje, os batistas querem os metodistas. Venham para os batistas. Os metodistas saem para fazer proselitismo entre os presbiterianos. E os pentecostais querem todos eles. Cada um alega oferecer o máximo e apresentar as maiores esperanças. Uma espécie de porta aberta, uma porta para o céu, ou pelo menos o caminho para uma entrada mais abundante. Quão trágico é tudo isto. Não precisamos para nós apanhar as pessoas para ser salvas, porque se eu chamo uma pessoa para minha igreja, eu não estou salvando ela para Cristo, eu estou salvando ela para a igreja, não para Cristo. A maneira de você salvar uma pessoa para Cristo é através da palavra. A palavra é Cristo. Pregue a palavra para o povo, para as pessoas. Deixe a palavra convencer. Quando a palavra convence aquele homem, aquela mulher, isso significa que ele é um filho de Deus. É um cristão. Aí eu não sei, depois que a palavra convencer ele, se a denominação dele vai suportar ele lá. Ela vai logo excomungar ele. Vai logo colocar ele para fora. Quem importa? A sua denominação colocar você para fora, excomungar você, você já está fora dela há muito tempo. Jesus te tirou de lá. Você está na palavra Cristo. Eu não tenho nem um pouquinho de desejo, nem tanto de uma unha de visitar uma denominação. Eu não tenho. Deus é minha testemunha. Eu não tenho nem um pouquinho de vontade de visitar uma denominação. Deus já me tirou de lá, e as pontes foi toda queimada. Eu não tenho mais vontade de voltar para lá, não. Você vê esse crente visitando a igreja, olha aqui, olha aqui. Olha, eu tenho uma pergunta a respeito dele. Eu tenho uma interrogação. O verdadeiro Filho de Deus, ele é convencido. Ninguém convence ele mais. Jesus Cristo convenceu. Você veio sem constrangimento. Você veio pelo amor divino. Não é mesmo? Então, esse espírito denominacional fez todas as denominações escrever os seus manuais, ensinar os seus credos, estabelecer os seus ofícios, governos na igreja. Depois cada uma alega que ela, e somente ela, verdadeiramente fala por Deus, porquanto é a mais qualificada. Ora, se isso não é exatamente o que o Papa e a igreja romana estão fazendo, estão de novo ali com sua mãe, a prostituta, e não sabem. As filhas, as denominações.
encerrando nossos comentários sobre este versículo. Tens nome de que vives e estás morto. Eu não conseguiria deixar suficientemente marcado em você que esta era, embora trouxesse a reforma, foi mais reverentemente repreendida por Deus do que louvada, porque ela assemeou a semente da denominação que se organizou de volta à prostituta. Depois de Deus ter aberto uma porta de escape, quando o movimento para fora da Igreja Católica aconteceu, não foi verdadeiramente espiritual como um todo, porém mais político. A maioria das pessoas abraçou o protestantismo porque, como tenho afirmado, detestava o sistema romano de cativeiro político e financeiro. Assim, em vez deste ser um grande movimento espiritual em todos os sinais inequívocos da influência do Espírito Santo, como quando Deus usou meios puramente espirituais para realizar seus propósitos no Pentecostes. Ele foi, na verdade, uma obra na qual a cólera do homem redundou em louvor a Deus. E os resultados teceram um paralelo com a história de Israel, quando deixou o Egito e peregrinou no deserto, não indo em direção à terra de Canaã. Entretanto, muitos foram realizados, porque onde o jugo de Roma fora quebrado, mesmo que parcialmente, os homens podiam agora receber a palavra de Deus e render-se à influência do Espírito sem tão grande temor como outrora. Isso abriu a porta para a grande era missionária que se seguiu. A Jezabel de Tiatira não estava com nenhuma vontade de assistir o seu domínio sobre o povo. Assim, vemos sua filha Atália. Sua filha Atália é a denominação, é o concílio. A Jezabel é a mãe. A sua filha Atália é a denominação, o concílio. Levantar sua cabeça na era de Sardes, com esperança de que pudesse ser capaz de estrangular a verdadeira semente através de seus esquemas de organização. Então, se você observar, irmão, nós estamos vendo hoje um tempo pior, muito mais pior do que aqueles dias, porque hoje todo mundo é crente, todo mundo é religioso, você entendeu? E esse laço é horrível. Quando Montbrand disse aqui que isto abriu a porta para o grande missionário que seguiu, isso daí significa, irmãos, na verdade, por um lado foi bom, mas pelo outro lado não. Isso se manifestou tantos espíritos religiosos, porque foi como um leque, entende? Aquilo abriu a porta para tudo, escancarou para tudo, tanto como veio as bênçãos, como as pragas, veio tudo. Agora todo mundo tem o direito de abrir uma igreja numa esquina, é uma obra missionária. Todo mundo abre um comércio na esquina, todo mundo abre um comércio na esquina, simplesmente para corresponder com seus desejos materiais, poderes aquisitivos, meio de vida. A igreja hoje se tornou um meio lucrativo. Por que a política, o Estado está envolvido com a igreja? É porque ela hoje passou a ser uma fábrica de produzir o poder monetário.
E aonde há dinheiro, o mundo está ali. Mas deixe pregar a palavra como ela é para você ver. É loucos, é fanáticos, heréticos. Desse jeitinho. Hoje um pastor compra seus ofícios através de dinheiro de uma forma democrática, de uma maneira liberal. Hoje ele vai para uma determinada capital aí para estudar para médico, chega lá, a igreja cerca ele e diz: não, eu tenho um meio melhor para você, estuda para pastor. Você estuda 5 anos, 12 anos aí de teologia, se torna um PhD, LLD, você vai apacentar a maior igreja no lugar mais posicionado dentro do estado, e ganhar um dinheiro, uma fortuna, e não vai gastar nada do seu bolso, a igreja toda vai pagar. É isso que eles fazem hoje, hein? E eu lhe pergunto, onde vai parar o chamado de Deus? Como ele disse para Paulo e Barnabé, o Espírito Santo separa-me, Paulo e Barnabé, para o ministério. O Espírito Santo não tem esse direito, porque o sistema do homem entrou e substituiu. Pastor não se fabrica, não. Pastor nasce, pastor. Deus gera os seus pastores. Não o mundo, não a igreja, não a teologia. Deus, o Espírito Santo. Amém? Nós vamos. Paramos aqui. Página 229, continuaremos no parágrafo 52. Nós vamos cantar o hino. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado até aqui, continuará nos ajudando, dando-nos essa liberdade para podermos ser ensinados em sua palavra, como deve ser. Amém? Nós vamos cantar o hino 253, Bela Terra, na terra abençoada estou. 253. Terra abençoada estou, por bela peregrino vou. Delícias abundantes são, e só do céu saudades dão. Ó bela terra de amor, do alto monte encantador, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar. A praia áurea eternal, querido lar celestial. Comigo ando, Salvador, conversa em dons de santo amor, me guia sempre pela mão, abrir céu os passos vão. Ó bela terra de amor, do alto monte encantador, olhando vejo além do mar,
que breve hei de atravessar a praia áurea eternal, querido lar celestial. A brisa traz o belo odor do paraíso ao redor, de flores que não murcharão, de frutos que souber no céu. Oh, bela terra de amor, do alto monte encantador, olhando vejo além do mar, que breve hei de atravessar a praia áurea eternal, querido lar celestial. Do zéfiro celestial brotou ao canto angelical, na triunfante multidão, louvando a grande redenção. Amém, amém. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Que a luz da sua face e do seu rosto possa resplandecer sobre nós. E a sua graça e a sua misericórdia possa cair e umedecer as nossas almas. E estarmos sempre assim, ativos. Pessoas prontas para servir a Deus. Servir a Deus. Hoje eu quero falar à noite sobre servir a Deus. Amém? Senhor Deus, despede-nos, leva-nos, guarda-nos, protege-nos de todos os males desse dia e dos que ainda hão de vir, e que possamos estar preservando as nossas vidas para a sua vinda, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. A vida tem tristeza sim, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que
Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e a sós penares eu sofrer, não desanimes pra vencer. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando Salvador. Há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que as negras nuvens passará. Oh, não duvides, mas confia